O tempo histórico. Aula 2. Tempo e história. Na aula passada, conhecemos um pouco sobre o tempo cronológico e também sobre a relação do homem com o tempo, que foi um fator determinante para o desenvolvimento da humanidade. Hoje, vamos entender como os historiadores lidam com o tempo e aprender mais sobre os conceitos de sincronia e diacronia na história. Já sabemos que o tempo medido pelo relógio, pelo calendário e pelos instrumentos de medição é o que chamamos de tempo cronológico. Ele é diferente do tempo histórico, o tempo com o qual os historiadores trabalham. Os historiadores usam o tempo cronológico apenas como pano de fundo para a marcação do tempo histórico, determinando assim o início e o fim de períodos históricos no calendário. Por exemplo, os historiadores determinam o início e o fim de períodos históricos de acordo com eventos que marcam uma mudança social, política ou mesmo cultural em uma sociedade. Essas mudanças, no entanto, nem sempre são bruscas e muitas vezes podem até ser imperceptíveis aos contemporâneos do evento. Um marco temporal muito importante para os historiadores é a invenção da escrita, que aconteceu na Mesopotâmia há aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo e delimita o fim da pré-história e o início da história. E este exemplo pode ser usado para compreendermos também um pouco sobre os conceitos de diacronia e sincronia para o trabalho dos historiadores. Vamos lá? Mesmo com a invenção da escrita pelos sumérios, milênios antes de Cristo, é sabido que muito tempo depois, já na era cristã, ainda haviam civilizações que não possuíam um sistema de escrita. A exemplo dos Incas, uma civilização pré-colombiana que viveu nos Andes até o século XV, quando foram dizimadas pela chegada dos europeus ao continente americano. Assim, para situar sumérios e incas em uma perspectiva histórica das civilizações, só podemos fazer também sob a perspectiva da sincronia, já que são civilizações em tempos e espaços diferentes. E isso é importante de compreender porque a história não é linear como o senso comum habitualmente nos faz pensar, e as civilizações e sociedades se desenvolvem em tempos distintos. Por outro lado, quando pensamos na tradicional forma de organização de períodos históricos, muito comuns em livros didáticos como Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, estamos analisando a história pela perspectiva da diacronia, de fatos transcorridos de forma linear em determinado espaço-tempo, neste caso a civilização europeia. Então, para melhor entendermos, civilizações ou sociedades em tempos históricos diferentes são analisadas historicamente sob a perspectiva da sincronia. No entanto, quando analisamos os fatos de uma determinada civilização por meio de um sequenciamento linear, cronológico, o fazemos sob a perspectiva da diacronia, ou seja, a ordem dos fatos sucessivas no tempo.